Olá, olá, muito boa tarde a você que sintoniza o 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, um dia hoje atípico em São Paulo, né? Muito atípico. Chuva, trânsito, tudo que a gente está sempre acostumado a fazer. Se você não é de São Paulo, você precisa conhecer, passar por essa experiência. E a gente vai falar de um tema hoje extremamente expansivo, interessante, importante, porque é a partir dele que a gente muitas vezes se livra de tudo quanto é problema, fantasma na vida, né? Eu costumo perguntar, você já se arrependeu de alguma coisa? É comum quando a gente faz essa pergunta, as pessoas dizerem que sim, né? Que já se arrependeram, ou por coisas que fizeram, ou por coisas que deixaram de fazer. Às vezes as pessoas se arrependem por vergonha, outras vezes porque o resultado daquilo que foi feito não é exatamente aquilo que elas esperavam. Mas o que de fato significa se arrepender? Já que Mateus registrou no seu evangelho uma frase de Jesus que dizia assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se nós não olhamos a origem da palavra arrependimento, a gente não entende muito bem o que isso significa, né? Arrependimento, gente, vem do grego, uma palavra grega que é a junção de uma preposição e de um substantivo. A preposição meta e o substantivo noia. A palavra grega metanoia está na origem da palavra arrependimento. Meta significa percorrer, atravessar, ir além. E noia significa mente, pensamento. Que legal, né? É o nome do nosso programa, né? Além da mente. Exatamente, mentes além do tempo, pensamento. Ou seja, quando a gente se arrepende, no final das contas, a gente está indo além da mente, indo além da percepção, a gente está expandindo a nossa consciência. É importante a gente ter a compreensão disso para a gente saber, perceber o quanto a gente muitas vezes fica na superfície das coisas, a gente não vai na profundidade, naquilo que de fato importa, né, Eliane? Então, quando Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Jesus, na verdade, está fazendo um pedido para a gente. Ele pede para nos abrirmos para a compreensão sobre a essência das coisas. O plano nos ensina que a nossa mente é o elo, né, entre a matéria e a espiritualidade. Olha que interessante, gente. A mente é o elo entre a matéria e a espiritualidade. Então, logo, consequentemente, isso tem a ver com o padrão de pensamentos que nós temos. O poder que emana da nossa mente está muito longe, infelizmente, da compreensão da grande maioria das pessoas, né, Edgar? Quando Paulo, a gente sempre traz muitos exemplos do Evangelho, porque o Evangelho é extremamente rico Nossa, o em Evangelho tem simbologias, códigos, né, ali em códigos e em ensinamentos que estão ali embutidos, né, nas Sim. frases. Não? Paulo, numa das suas cartas, na carta que ele manda para os cristãos que habitavam Roma naquela época, Os romanos. no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, para que vocês possam provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, olha que expansivo isso. E aqui tem algo muito legal da gente comentar. Pois veja só, a gente sabe reclamar das coisas do mundo. A gente sabe reclamar, né? O mundo tá uma droga, todo mundo tá piorando, né? Onde a humanidade vai passar. E nós não entendemos que, como já dizia Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Ainda não entendemos que para mudar o mundo, temos que começar primeiramente conosco mesmo. Começar pela nossa mente. Aí que está a chave. Pelos nossos pensamentos. Porque são eles que criam, de fato, a nossa realidade. Então, Paulo disse, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Olhe bem o que o Paulo disse, transformai-vos pela renovação, né, da mente. E isso, pessoal, exige estar aberto para novos paradigmas, novas ideias, novos hábitos. Se continuamos pensando naquilo que até hoje pensamos, se continuamos agindo, né, nos mesmos moldes e padrões que até então, né, a gente tem agido, continuaremos sendo aquilo que até então nos identificamos. E isso, gente, nunca vai dar certo.
como o próprio Einstein disse, né? Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Então, se você deseja de fato mudar as coisas do mundo, se você deseja algo novo, né, um mundo novo, uma vida nova, permita-se renovar seus pensamentos, permita-se renovar suas ideias, seus padrões, permita-se constituir novos hábitos. Só assim será possível constituir um novo eu. Exatamente. Você sabe que no livro O Médico Jesus, do nosso colega aqui da rádio, José Carlos De Luca, Sim, tem um programa aqui também. ele comenta uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que diz assim: a ideação da transformação interior com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal torna-se eficiente psicoterapia, por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares. Olha isso, gente. Que se encarregarão de restabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Exatamente. Em outras palavras, o que o Dr. Bezerra de Menezes quer dizer com isso? Né? Que o nosso padrão de pensamento, o padrão de pensamento que nós construímos, cria as deformações nas estruturas celulares e, por consequência, cria as doenças, assim como também cria a reconstrução das estruturas celulares saudáveis. Exatamente, do mesmo jeito que a gente pode, a gente cria doença, o mesmo poder a gente tem para O mesmo poder de pensamento cria a cura. Exatamente. Né? E o De Luca vai comentar, né, essa passagem dizendo assim: crie cada vez mais paisagens mentais alegres e otimistas e saudáveis. Olha só que bacana isso. Paisagens mentais otimistas e saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia a casa limpa, arejada, enfeitada com amor e com paz. Isso é tão verdade que a ciência já comprova, né? Um estudo produzido pelo Centro Médico da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que acompanhou 2.618 pessoas que passavam rotineiramente por angiografias, identificaram que depois de 15 anos, 25% das pessoas que ocupavam a sua mente com pensamentos otimistas tiveram menos incidências de doenças cardíacas do que o outro grupo. Com certeza. Ou seja, só pelo fato de pensar positivo, 25% das pessoas conseguiram evitar doenças cardíacas. Né? E depois o De Luca ele segue comentando, ele diz assim: existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Sim, muito. Isso é fundamental a gente entender. Cuidado existe com grande isso, né? diferença. Eu tenho que dizer sempre, eu estou doente, nunca eu sou doente. Eu sou doente. Né? Nunca se Cuidado apropriar. com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Aquilo que a Eliane acabou de falar. Se você cria um padrão de pensamento, ele te acompanha o resto da vida. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Né? Quem permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. É na mente que nós fazemos essa diferença. Pois é, né? Então você costuma alimentar pensamentos negativos? Existe uma repetição de algum tipo de pensamento que te acompanha há tanto tempo e que você só percebe que está remoendo esses pensamentos repetitivos e eles já estão lá há tanto tempo e você acaba sendo envolvido por eles, né? E isso acontece, gente, porque a mente é dividida em 3 partes. A mente humana, né, ela é representada por 3 camadas distintas. O inconsciente, o consciente e o subconsciente. O inconsciente é aquela mente que, né, se a gente pode dizer até que é uma mente voluntária. Então, quando a gente nasce, o nosso corpo sabe respirar, o nosso corpo sabe como manter a temperatura adequada, o nosso sangue sabe para onde ele tem que ser bombardeado, né, para os órgãos. Quando a gente se alimenta, o corpo sabe qual o processo que tem que acontecer para ter digestão. O corpo sabe cicatrizar um machucado, uma ferida. Enfim, existem várias outras funcionalidades que a mente inconsciente age.
E sem termos que ficar prestando atenção, né, em nada disso. A gente não vai ficar pensando, agora eu tenho que fazer digestão. Não, ela já faz, né? Você não pensa para respirar, você não pensa para Exato. fazer digestão. Isso é tudo feito, comandado pela mente Tudo automático. inconsciente. Mas né? existe uma outra parte da mente que é onde a gente funciona boa parte do tempo, né? Ou pelo menos a gente acredita que funciona, que é a mente consciente, que é onde a gente faz as análises, né? A mente analítica, né? Analisa tudo, pensa, toma decisão. Ela é a mente racional também, porque ela dá razão, ela dá justificativa para tudo que você faz, né? Meras desculpas, inclusive, para encobrir a real resposta. É onde também tem a força de vontade, a iniciativa, né? Iniciativa, e a gente gosta de dizer também a acabativa, porque ela é mais importante do que a própria iniciativa, né? Funciona como uma espécie de bateria que você vai perdendo ao longo do tempo, à medida que você vai usando. Um exemplo muito grande de força de vontade é a dieta, né? Todo mundo começa a dieta, mas nunca termina a dieta, né? Ela acaba por si só porque você volta a engordar, né? E é onde também tem a memória de curto prazo, né? A mente consciente é a parte que guarda as informações que você vai precisar no seu dia a dia. Então, é bem isso que você falou. A dieta, por que a gente acaba deixando? Porque a gente acha que quem está controlando a nossa vida é a mente consciente. Mas aí entra, né, o subconsciente. Né? Na psicologia a gente fala o inconsciente. E é aqui que vive o real você, né? É toda a sua essência. É no subconsciente onde estão armazenadas as memórias de longo prazo. O Edgar falou do consciente, são os de curto prazo. Por exemplo, a gente não lembra nem o que comeu ontem à noite na janta, né? Agora, o subconsciente armazena as memórias de longo prazo. Então, todas as experiências que acontecem ao longo da nossa vida ficam gravadas lá, permanentemente. É como se fosse um banco de dados da nossa mente subconsciente. Desde a nossa concepção com papai e mamãe, né? E se você é espiritualista e acredita na reencarnação do espírito, acredite, é no nosso subconsciente que estão registradas todas as nossas histórias, todas as nossas experiências como espíritos. E lá que se encontra todos os nossos hábitos e as nossas emoções. Afinal de contas, né? Quem é que manda, então? Então, é o subconsciente, não é a nossa mente consciente. A gente fala, eu estou consciente disso. Não, você não está consciente, não. Pois é o subconsciente que está no controle, gente. E é interessante porque o subconsciente, ele não sabe qual é a diferença entre realidade e ficção. Ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Né? Então, assim, a mente subconsciente, ela pega as coisas que de fato aconteceram e interpreta, né? Cria uma interpretação para aquilo, e aquilo passa a ser a sua verdade. Armazena uma emoção lá, né? Exatamente. Então, uma criança, quando tem um trauma lá no ventre da mamãe, ela só tem a emoção e aquilo fica registrado, né? Exato. E aquilo passa a ser verdade. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem fobia de andar de avião, né, e disser para ela que amanhã, às 10 da manhã, ela tem uma passagem marcada, ela vai embarcar, ela começa a passar mal agora. Imediatamente. Entendeu? Ela nem chegou no aeroporto ainda, ela já está passando mal. Né? Parece algo maluco, mas não é. Pois isso acontece porque a mente que controla a forma como nós reagimos aos acontecimentos não reconhece diferença entre realidade e imaginação. Por isso, imaginar-se curado, saudável, realizando as coisas que você deseja realizar, é fundamental para quebrar esse padrão mental nocivo e negativo que muitas vezes nos acompanha. É o poder da visualização, né? Exato. Usar a mente a nosso favor significa limpar essa casa mental, destruir os pensamentos negativos, egoístas, fatalistas e passar a nutrir pensamentos de cura, de positividade, de resultados positivos e se imaginar nesse lugar. Isso lá, sentir. É o sentir que é a chave também. Chico Xavier tem uma frase que diz: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por sua conta, por nossa conta. Então, temos a bênção de a cada dia poder criar nossas histórias e escrever um novo livro chamado Vida. E isso acontece quando entendemos a nossa mente, a nossa tela mental, né? Esse poder de visualização, de sentir, porque é lá que tudo começa. Vamos vigiar nossos pensamentos? Vamos, gente. Vamos nos curar das nossas enfermidades, sejam elas físicas ou mentais. Vamos criar novos hábitos. E sim, podemos sim criar um novo mundo e viver num mundo de amor, de paz, de tranquilidade, fraternidade.
começamos primeiramente por nós mesmos. No nosso mundo íntimo. Né? Né? A paz, a prosperidade, a fraternidade, ela tem que começar no nosso mundo íntimo para depois ir para fora. Isso vai reverberando naturalmente. Exato. E esse movimento vem com o quê? Com a mudança no nosso padrão de pensamento. Exatamente. Quando a gente está bem, quando a gente se autoconhece, os nossos próximos ficam bem também, começam a se autoconhecer e isso reverbera para toda a humanidade. Muito bem. Querido ouvinte, semana que vem a gente vai voltar. Mas se você estiver interessado em mais conteúdo como esse, mais informações, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Tem o Instagram da Eliane, que é o @ElianeBim, tem o meu Instagram, que é o @EdgarBim. Entra lá, começa a seguir a gente posta sempre muito conteúdo interessante sobre autoconhecimento, sobre física quântica, sobre espiritualidade, sobre constelação familiar, sobre muitos assuntos que vão expandir a nossa consciência, né? E a gente também tem o canal no YouTube, né? Qual é o canal, Eliane? É @Bim91. B de bola, I de irmã, M de Maria 91. Entra lá no YouTube, faz uma busca por Bim91 no YouTube. Se inscreva no nosso canal, gente. Isso ajuda o YouTube a conhecer que o nosso canal é relevante e mostra para mais pessoas, né, que como a gente aqui está buscando a nossa consciência, também possam despertar consciências, né? Aproveita e compartilha os vídeos, né? Manda os vídeos lá no vídeos. A gente quer saber o que vocês estão achando, que vocês estão, né, qual assunto vocês gostariam que a gente trouxesse. Vai lá, escreve pra gente responde. E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane, tanto para a psicanálise sistêmica, que é uma abordagem holística muito interessante, muito eficaz. É eficaz porque vai na origem do autoconhecimento, né? A gente só pode se transformar, se renovar, se a gente nos conhece, né? Então, e vai atuar, né? Que é o que eu acho que é o mais fascinante nessa técnica. Ela atua tanto no campo físico, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual. Com certeza. Né? Autoconhecimento abrange tudo isso. Então, se você quiser marcar uma sessão, conversar com a Eliane sobre a constelação sistêmica, entre em contato com ela pelo WhatsApp no número 11 9 8420 9959. Vou repetir, 11 9 8420 9959. Mas se o seu problema for trauma, qualquer tipo de trauma, se for uma fobia, qualquer tipo de fobia, se o seu problema é dificuldade em engravidar, se você tem dificuldade em engravidar, você sabia que 99,9% das mulheres que não conseguem engravidar, os problemas são psicológicos e não físicos? Não é genético não, viu, gente? Não tem nada a ver com célula, nada disso. É aqui, ó. Pois é, tudo na cabeça, né? Então, se você tiver algum desses problemas e quiser conversar comigo, para a gente poder falar sobre a hipnoterapia, que é uma técnica extremamente eficaz para cuidar de tudo isso, você vai mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. O número é o 11 9 7274 7997. 11 9 7274 7997. A gente vai ajudar você a limpar essa casa mental aí, né? E que tanto prejudica, tanto né, a nossa mal vida. te faz, para que você possa ter uma vida mais plena, mais alegre, mais feliz, mais realizada, né? E a gente queria também fazer um convite para você, né? Você que está procurando uma assistência espiritual ou que se deseja fazer um atendimento apométrico, né? Se quiser conhecer a apometria ou se você já conhece, quiser passar por uma sessão de apometria, você pode procurar a Casa de Francisco. É um centro muito interessante, muito legal. Gratuito, gente, não cobram nada, tá? Todos os atendimentos gratuitos. Fica aqui na Zona Sul, na Rua Vieira de Moraes, 1667, perto do aeroporto de Congonhas. E é aquilo que a gente falou, é tudo, não é só o corpo, não é só com a matéria, o mental, é tudo. E quando muitas vezes a gente está com muita dificuldade, só de tratar o espiritual a gente consegue olhar para o resto e cuidar também, né? Exatamente. Então vale muito a pena um tratamento espiritual. Repetindo, o tratamento espiritual na Casa de Francisco, o endereço do lar é Rua Vieira de Moraes, número 1667. E o site da Casa de Francisco é www.difrancisco.com.br. Queridos ouvintes, tenham um lindo e abençoado final de semana. A gente se encontra novamente 12h30 aqui na Vibe Mundial 95.7 FM. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma ótima semana e que a luz, né, do mestre aí, do Criador ilumina todos nós.